Meu Deus, microfone. Oi! Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Esse emoji do Marco é muito bom, né? Boa noite, boa noite! E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só. Deixa eu comentar. A gloriosa Julia Bax me fez um paint-overzinho com uma sugestão pra gente fazer o negócio aqui na Pérola. Ai, obrigado pelo sub! E eu tô pensando seriamente em aplicar, porque eu adorei o feedback. Ela fez uma modificaçãozinha no tom da pele. A gente vai só terminar o cabelo e aí eu vou tentar fazer esse ajuste, certo? Eu tô bem, eu tô. Estamos tranquilas. Estamos. Eu tava falando aqui com a nossa voz da consciência, né? Que a gente tem inclusive tempo de. A gente tem inclusive noção de tempo. A gente sabe que amanhã é quinta, que a gente tá em maio. É maio? É maio. Não, a gente tá em abril. Viu? Abril. Tá tudo sob controle. Olha só. Inclusive, deixa eu avisar vocês pra isso não ser surpresa quando acontecer. Mas mês que vem lança Zelda, né? E vocês sabem como quando lança Zelda o que acontece. A Sula tem que sumir na caverna. Então, provavelmente na semana que eu conseguir colocar a mão no jogo, eu não vai ter stream porque eu vou estar ocupada. Acho que vocês entendem. Nossa, gente, eu tô falando tudo errado hoje. Obrigado pelo sub. Obrigado mesmo. Então, só avisando já com antecedência que quando pegar o Zelda aí, eu vou derreter o cérebro. Eu zerei o Breath of the Wild, com certeza absoluta. Eu sou muito fã de Zelda, vocês não têm ideia. Zelda é tipo o meu jogo quintessencial, assim, sabe? Não sei se eu quero fazer live jogando, porque eu me reservo o direito de ser ruim no particular. Obrigada pelo sub. Ser ruim no Mas. particular, sacanagem. Pois é, eu não quero ser ruim em público, entendeu? Mas vamos ver, depois de um tempo aí, depois que eu passar pela fase inicial do jogo, talvez. Nós pensa no que a gente vai fazer. E esse Zelda precisa de câmera de captura, né? Esse Zelda vai precisar de placa de captura, pois é, porque eu vou jogar, Switch, né? Mas Boa. a gente dá uma olhada, até porque eu tava trocando uma ideia com o Marco de como usar a outra câmera que eu tenho aqui pra gente fazer mais live tradicional. Então eu já tava pensando em fazer o investimento na placa de captura de qualquer jeito. Então coisas que nós vamos testar, né? Muito bom. Bora lá? Bora começar a nossa pintura do dia, então? Vamos nós. Deixa eu colocar o microfone no lugar correto, pra não ficar distante, né? Nós, bora lá. Deixa eu terminar esse cabelo. A pergunta, né? Será que eu ainda sei pintar? Ai, obrigado pelo sub. Obrigada, capitão. Então, aí vem a pergunta clássica. Será que eu ainda sei pintar? Porque... Nossa, obrigado. Obrigado pelo tiers. Obrigado pelos bits. Muito bom. Eu quero... Eu quero... Nós. E aí, galera, vocês têm alguma dúvida? Tem algum pensamento passando na cabeça de vocês? Adoraria saber como estamos. Como é que tem sido os estudos? Como é que tem sido os treinamentos? E vamos ver se eu ainda sei pintar. Eu tenho. Eu tenho voltado a fazer meus estudos de filme. E eu sempre gosto muito de fazer aqueles estudos, sabe? Não adianta, pra mim. Acho que vocês já perceberam o tanto que pra mim cópia é importante. Você pegar e tentar reproduzir o que você tá vendo, aguçar a percepção, aguçar, testar o seu workflow, né? Para mim é um processo muito importante. Então, sempre que eu preciso, eu volto nesse lugar onde eu vou só praticar fazer cópia, que ajuda bastante a desatar os nó na cabeça, sabe? É engraçado como é que lidar com arte é uma profissão técnica, né? Porque a gente tem muito de técnica, a gente tem muito de teoria, mas ela tem um quê? Ela tem um aspecto humano da gente a se convencer a
fazer os exercícios, se convencer a produzir, se convencer a produzir as coisas, a passar por cima dos medos e terminar a peça de portfólio, sabe? A ignorar a ansiedade ou lidar com a ansiedade e, sabe, arriscar, sair da zona de conforto. Testar os treinos mesmo, sabe? E tudo isso é mais difícil de você lidar com esse tipo de coisa só com a parte teórica, né? A gente tá lidando com a parte muito humana do processo. É muito difícil a gente ficar só na parte técnica. É interessante a forma como a gente fala sobre arte quando a gente tá nesse aspecto. É sempre um lado. Chega a ser quase um assunto espiritual, né? Essa coisa do como que a gente se sente, como que a gente vai lidar. É um pouco estranho falar a respeito dessas coisas às vezes, porque eu toda vez que eu me proponho a fazer esse tipo de coisa, tipo o que a gente faz aqui no canal, eu falo muito a respeito de que eu não quero transformar isso aqui em algo com positividade tóxica, sabe? Não é pra gente pegar e encher o negócio de arco-íris e falar: vamos lá, amiguinho, vocês conseguem, vai dar tudo certo, não se preocupe, sabe? Como se fosse uma coisa fácil de fazer. Não é. Definitivamente não é uma coisa fácil de fazer. Se fosse fácil, mais gente faria, sabe? Precisa investir, precisa insistir, precisa sair da zona de conforto, precisa fazer os exercícios que você não gosta. A gente precisa sair da própria cabeça. A gente precisa começar a lidar com as nossas frustrações e ansiedades de um jeito muito maduro para a gente realmente começar a evoluir nisso aqui. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, sabe? No sentido de que, olha, isso aqui não tá bom. Eu tenho que fazer isso aqui melhor. O meu processo, o meu workflow não tá dando um resultado bom. Eu preciso que isso aqui fique com um resultado melhor. Como é que eu faço para resolver esse problema? E lidar com isso de uma forma madura o suficiente que você sabe que não é você a pessoa que tá errado, você é ruim. Não. A solução que você tá usando naquele problema precisa de ajuste. Mas isso não significa que você não tem chance, que você não tem jeito, sabe? Então, eu sempre me propus a tomar muito cuidado com esse tipo de papo, porque eu não quero que a gente só ignore, finja que o negócio é fácil, porque não é. Ao mesmo tempo, eu quero que vocês tenham noção, que a gente tenha essa sensação de que tem jeito, sabe? Que não é impossível. Não é porque é difícil que é impossível. Não é porque não deu certo da primeira vez que sempre vai dar errado, sabe? E isso é o tipo de coisa que fica passando na minha cabeça um pouco antes de eu abrir o stream. Enfim, como é que estão os estudos aí? Temos dúvidas? Temos perguntas? Temos, bebê. Manda. Boa noite, Sula. Sou iniciante, tenho pensado em investir em uma pen display. Acha que pode dificultar ou me atrapalhar nos estudos? Não. Olha, eu pessoalmente eu sou muito partidária da Pen Display. Eu sei que nem todo mundo se adapta, eu sei que elas são caras, mas eu gosto bastante e se você tem interesse, eu recomendo experimentar. Ela não vai te atrapalhar, ela não é nenhum tipo de muleta. O que a gente não pode deixar acontecer é achar que você vai desenhar melhor só porque você comprou uma Pen Display. A Pen Display não faz você desenhar melhor, ela faz você desenhar mais eficiente. São coisas diferentes. Ela vai diminuir a quantidade de Ctrl Z que você dá, no máximo, sabe? Mas só isso. Então, não vai com a ideia de que o negócio vai te fazer desenhar melhor, porque não é isso que vai acontecer. Mas, se você não tiver com essa ideia e quiser arriscar a Pen Display, vai fundo. Eu super recomendo. Obrigado pelo sub. Ah, muito bom. O que mais? Boa noite, Sula. Você já ficou travada num estudo? Quero Já. muito reproduzir um elemento e já tentei abordar de diversas formas, mas parece que não consigo pegar de jeito nenhum. Nossa, eu tenho um estudo da Lady Agnes, do Sargent, que é uma mulher com um vestido azul sentada numa poltrona. Eu sei lá quantas vezes já tentei fazer esse estudo. Ele nunca dá certo. Nunca, nunca fica do jeito que deveria ficar. De tempos em tempos eu tomo coragem de tentar ele de novo para ver se dessa vez vai. Ele nunca vai. Eu inclusive fiz ele aqui, eu tentei fazer uma versão dele aqui no stream, sabe? E não ficou como eu gostaria que tivesse ficado.
Então, sim, já travei em estudo. A parte boa do estudo é que é só um estudo. Se travar no estudo, só vai pro próximo e volta depois, sabe? Ele não tem obrigação nenhuma de ficar pronto, de ficar bom, de ficar. Nada disso, sabe? Então, super, super recomendo. Guarda esse estudo e volta nele depois. Porque quando a gente trava, é só um estudo, sabe? Mas ele é nosso lugar ideal pra gente sair da zona de conforto, né? Mas se eu já travei em estudo? Já travei em estudo. Tem uns estudos que, minha nossa senhora, tem umas coisas que eu invento de pintar. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, rapidinho. Eu comprei um peso de papel e ele fica aqui em cima. Peraí, peraí. É isso aqui, ó. Tá vendo? Peraí, vamos lá, câmera. Isso aqui é uma loucura de pintar. É um estudo muito bom. Mas, nossa senhora, dá uns desenhos muito errado quando você tá tentando. Mas é gostosinho. Eu vou tentar pintar ele de novo. A gente faz aqui na live. A gente faz um estudo das pinturas de observação aqui na live. Boa noite, Sula. Uma perguntinha sobre o estudo de observação. Até que ponto ele fica viável ser o único ou o principal estudo? Quando alguém pode passar por estudo de construção e tal? Olha, eu não acho que ele precise ser o único estudo. Ele é um dos estudos que você faz. A gente comenta aqui a respeito de que a gente precisa passar por todos os estudos, sabe? Agora, quando que você vai passar por cada coisa, depende de você, depende do ânimo. Cada tipo de estudo demanda um, um lugar mental diferente, se isso faz sentido. Demanda uma vontade diferente. Tem os dias que ser criativo não é factível, não é uma coisa que vai acontecer. E esses dias em que ser criativo não é uma possibilidade, são os melhores dias pra gente fazer os exercícios que são mais de cópia. Quando a gente tá com vontade de tipo, nossa, eu não quero copiar nada hoje eu não quero observar nada, hoje eu quero inventar, esses são os dias ideais para você ir atrás dos exercícios de estrutura, sabe? Então, não fica preso só no exercício de observação, não. Pode já passar pro exercício de construção, pode passar pro exercício de construção de imaginação. Não precisa ficar só em um tipo de exercício durante muito tempo, não. No final, o ideal é a gente passar por todos os exercícios, né? Então, faz o cronograma e tenha certeza que você está fazendo todos. Eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar. Mantenha track do que você está fazendo e certifique-se que você está fazendo todos os exercícios. Que normalmente tem aquele 2, aquele 3 que a gente ignora, né? A perspectivazinha sempre fica para trás. Às vezes o exercício de imaginação fica para trás. Aquele exercício que a gente gosta menos de fazer, sabe? Então, tenha certeza de que a gente está fazendo todos os exercícios. Só mantenha isso em mente. Sula, como fazer os outros entenderem que refazer desenhos antigos é uma forma válida para estudo? E como fazer os outros entenderem? Então, falando para você que não é uma coisa boa, você não precisa convencer ninguém, não. Se estão falando para você ir fazer outra coisa, você pode simplesmente ignorar. Uma coisa, no entanto, que eu não recomendo, às vezes, é ficar uma eternidade numa peça só. Às vezes o pessoal arrasta uma peça só durante um ano, sabe? E em vez de considerar ela terminada, fica tentando aperfeiçoar ela para sempre. Eu recomendo que, tipo, não, vamos forçar a barra, vamos terminar e vamos pra próxima. Ficar 3, 4 meses numa peça, tudo bem. Agora, ficar com uma peça fantasma que você nem termina e nem considera ela abandonada, ela acaba causando mais peso do que solução, sabe? Então, mas eu não entendi exatamente por que precisaria convencer os outros. O portfólio é seu, sabe? Você refaz as peças que você quer. Tem tanto portfólio muito bom por aí que é o pessoal refazendo peça antiga do próprio portfólio, sabe? Eu não sei por que teria
que convencer as outras pessoas, não. Tu mesma teve uma época que refazia o mesmo estudo várias vezes, aquele olho do Isso, Olho dragão. do Dragão, eu fazia ele uma vez por ano. Aliás, muito vendia aquela imagem. Hum, é... Tem algumas coisas que falam com a gente que a gente fundamentalmente discorda e que eu acho que é importante a gente manter em mente que são coisas que a gente não precisa manter na que a gente não precisa agradar todo mundo, saca? Há muito tempo atrás, eu perguntei pro Rafael Zanquetin, por exemplo, se não enchia um saco dele só fazer fanart de WoW pra colocar no portfólio dele. Isso foi antes dele entrar pra Hearthstone, faz bastante tempo. E ele falou: "Ué, Sula, por que eu vou me importar com esse tipo de coisa?" A gente precisa saber discernir qual o feedback que vai ser útil pra gente. Pra ele fazer os fanarts, fazer coisa no estilo de WoW, ajudou ele a conseguir o trabalho que ele queria. Depois disso, ele começou a fazer mais coisas, saca? A mesma coisa comigo. Me perguntaram mesmo, tipo, ah, nossa, você vai querer trabalhar desenhando orc de ombreira gigantesca pro resto da sua vida? E tipo, sim, pode não fazer sentido pra pessoa que tá te dando esse feedback, sabe? Mas pra você faz, não faz? E esse é o tipo de feedback que não tem como. Quem vai escolher o que eu quero fazer pro resto da vida sou eu, não é a pessoa me dando feedback, saca? Então a gente precisa saber discernir quais desses feedbacks a gente leva adiante e quais deles a gente ignora. Tem uns que vocês podem ter, vocês podem ignorar sem problema nenhum, sabe? O que eu não recomendo ignorar normalmente são os feedbacks técnicos. Quando a pessoa vira e fala assim, ó, isso aqui não tá funcionando super bem. Isso aqui ainda não tá com a leitura muito boa. Aqui dá pra gente melhorar a estrutura. Esses normalmente não dá pra ignorar, não. Agora, eu acho que você não devia desenhar tanto elfo. Ninguém tem direito de escolher o que, que você vai desenhar, o que, que você não vai desenhar. Isso é problema seu. Isso não é da pessoa que tá te dando feedback, sabe? Então tem que saber discernir que tipo de feedback que você tá recebendo e se vale a pena levar ele adiante ou não. Eu não entendi muito bem essa próxima pergunta, eu vou tentar passar o que eu entendi. Hum. Sula, o que a Sarah Finning olha para sua arte, ela falou para você não devia trabalhar com Magic? Eu acredito que tá perguntando se tu teve um feedback dessa Sarah Finning. Eu tive um feedback da Cynthia Shepard. A Cynthia Shepard era diretora de arte de Magic na época. Eu mostrei meu portfólio para ela e ela falou que Magic não era muito a minha praia, que ela não me via trabalhando em Magic. Esse foi o feedback que eu recebi. Ela acreditava que meu trabalho era mais estilizado do que Magic. Magic é uma coisa um pouco mais realista, um pouco mais trabalho com referências. E eu tenho uma certa aversão em trabalhar com referência direta. Então as coisas de Magic talvez não fossem o adequado para mim. Foi o que ela quis dizer. Que ela provavelmente me via encaixando em outros lugares, que não fosse Magic. Mas foi só isso. Mas quem me deu esse feedback foi a Cynthia Shepard. Não foi Sarah, não. Ah, show. Sula, você gosta de Pretty Cure? Eu Se conheço, sim, mas eu qual nunca assisti. temporada você já assistiu? Eu conheço, mas eu nunca assisti nada. Eu conheço os personagens de longe, assim, mas eu nunca assisti. Vale a pena eu dar uma olhadinha depois. Porque, né, gostamos de Garotas Mágicas. Preciso de tempo pra assistir as coisas. É que nem tudo é um Zelda, saca? Nem tudo é. O Zelda a gente já tá com espaço na agenda pra gente separar e jogar. Mas arrumar tempo para fora do trabalho para as outras coisas às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Hum. Sula, você tem algum macete para conseguir feedback de gente pró, além de pagar? Infelizmente não. Pagar é o melhor jeito. A melhor dica que eu posso te dar é o seguinte: se vocês quiserem um feedback, vocês podem tentar mandar uma mensagem ou um e-mail para a pessoa que você quer o feedback de. Mas vocês não querem esse e-mail longo e vocês não querem esse e-mail super aberto. O que isso significa?
Vocês não vão mandar um e-mail do tipo: oi, você pode, por favor, fazer uma análise do meu portfólio inteiro? A grande chance é que esse e-mail seja ignorado, porque isso leva muito tempo, isso é muito trabalho para a pessoa. Mas se você pegar uma pergunta um pouco mais direta, olha, eu vi essa peça aqui que você fez. Como que você fez esse efeito de magia? Eu tentei fazer igual nessa peça, mas eu não acho que funcionou muito bem. Tem como me ajudar? Eu acho que o e-mail desse tem mais chance de ser respondido. Outra coisa, nada de mandar mensagem oi, tudo bem e deixar por aí. A grande maioria das pessoas que eu conheço não tem tempo para virar amiguinho de internet. Então, não vem com essa intenção de puxar papo, porque a gente não tem tempo de ficar batendo papo na internet. Já foi a minha época que eu podia, sabe, bater papo. Então, quando você manda uma mensagem oi, tudo bem? Significa que você quer papear, não que você tem uma dúvida. Se você tem uma dúvida, oi, meu nome é tal, eu estou com uma dúvida, que é, e aí você manda a dúvida de cara pra pessoa. E aí, se ela tiver chance, ela vai responder. E não pode ficar chateado se a pessoa não responder, porque normalmente que ela não respondeu porque ela não tem tempo mesmo, sabe? Mas são as minhas dicas de engajamento a nível pessoal na mídia social. Oi, tudo bem? É completamente proibido. Eu, eu comentei no chat também que atualmente a galera tem feito muita live também, no Sim, tentar sorte em live direto, tem live tem sorteio de sido um dos melhores feedback, lugares. Com certeza absoluta. ou como o Marco, né, que tem o sistema de pontos. O sistema de pontos. Cara, eu tenho que dar um jeito Eu nem sei setar esse sistema até hoje para o pessoal poder gastar os pontinhos. Mas vamos Vamos ver. descobrir. A Pedir gente pede permissão para ajuda pro roubar o Marco. sistema do Marco e a gente começar a vender feedback aqui também. Marco Coin. É. Sula, vim da arte vetorial e não consigo me acostumar com as texturas dos brushes. Sempre acaba ficando tudo flat. Alguma dica? Faz estudo. Tenta fazer cópia, sabe? Ahn, Na minha experiência, toda vez que eu tô fazendo um negócio novo e eu tento já fazer alguma coisa de cabeça de cara, eu não sei o que eu tô fazendo e vira tudo um desastre. Se eu tô trabalhando com uma coisa de cópia, eu sei o resultado que eu quero chegar. Me dá muito mais espaço mental para eu fazer o teste só da ferramenta, saca? Então, trabalha com uma referência mais direta. E aí tenta usar os pincéis a seu favor. Mas o que vai precisar mesmo não é fazer um estudo, é fazer vários. Quando você está acostumando com uma ferramenta nova, a melhor coisa que eu posso te recomendar é senta aqui e faz 30 estudinhos. Você vai ver que a diferença entre o estudinho 1 e o estudinho 30 é muito sensível, sabe? Então, tá aprendendo uma ferramenta nova, tá aprendendo um programa novo, tá aprendendo uma mídia nova, faz vários estudos pequenininhos, estudinhos rápidos, pelo menos para começar, que ele vai ajudar bastante a você pegar o jeito do negócio. E aí você começa a trabalhar. Depois que a coisa começar a clicar mais no lugar, você começa a trabalhar mais com esses detalhezinhos. Você começa a trabalhar mais com a coisa do onde que vai encaixar a textura, onde que a gente vai ter controle, saca? Faz sentido isso? Então tenta pegar e fazer vários estudinhos pequenininhos, sabe? Faz um por dia, estudinho de 1 hora. E vê se você consegue acostumar com os pincéis daí. Eu acho que o cabelo tá de boa. Vamos ver aqui. Aham. Aí eu vou tentar fazer o feedback que a Júlia passou pra gente. Vamos lá. Não era mais ali mesmo. Sula, como Hum. corrigir erros na aquarela? Tem como Uf. apagar grafite que fica numa pintura sem destruir ela?
Não sei, a aquarela não é. A aquarela é fora do meu nível de pagamento. Eu posso te recomendar você ir atrás do curso do Cárcamo, que Gonzalo Cárcamo, que tem um curso fantástico. Mas é isso. Aquarela é above my pay grade. Eu até queria. Como consertar erros da aquarela. Escaneia, conserta digitalmente. Sula, eu tenho a fantasia total. Tipo, eu não consigo criar alguma imagem na minha cabeça. Então, não consigo visualizar nenhuma das minhas ideias. E 90% dos estudos que eu estou fazendo é de cópia. Você tem alguma dica? Olha, eu já mostrei isso aqui antes quando me falaram da Fantasia da última vez. Tem um artista que ele faz pintura a óleo chamado Howard Lyon. É Lyon com Y mesmo. E o Howard é um cara que ele é muito dependente de referência. O trabalho dele é fantástico. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês lembrarem de que eu tô falando. Mas, olha só, o que ele vai fazer? Quando ele está planejando a ilustração, ele não vai se preocupar em fazer um desenho nem próximo de finalizado, tá? O desenho dele é assim, ó. Esse aqui é o sketch dele, tá? E aí, quando ele termina essa pintura, a pintura tá desse jeito. Então, olha aqui, ó. Sketch, né? Pintura. Então você vê que a parte do sketch é realmente para planejar a composição, é realmente para organizar a ideia. Se você tem a Fantasia, não tem problema nenhum, porque você não está preocupado em pintar nada de cabeça. Ele vai vir e ele vai produzir as referências. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, isso. Ele vai vir e ele vai produzir as referências, ó. E depois ele vai fazer uma montagem, né? Ó as referências direitinho, ó. Ele depois pega no Photoshop, faz a montagem, junta tudo numa montagenzinha direitinho, e aí ele produz a pintura finalizada. Faz sentido? Ele sabe os elementos que ele quer, e aí ele vai e faz a montagem, e ele pinta a partir dessa montagem. Ele não tem problema de fazer a respeito do sketch. Ele não precisa fazer nada de cabeça. E sim, ele tem um Patreon. O Patreon dele é cheio de referência fantástica. Ele é muito bom de seguir. Faz sentido isso? Então, a Fantasia não é para ser um problema. A Fantasia é só um jeito de trabalhar que vai ter requerimentos específicos, tá? Então não se desespere se tiver a Fantasia, tá tudo bem. Vamos lá, peraí que eu quero tirar. Eu quero tirar um pouquinho da. Sula, os estudos de cópia têm que ser feitos pensando toda hora por que tal coisa está daquele jeito. Recentemente eu percebi isso. Percebo que é muito mais eficiente, mas é muito cansativo no É sentido muito. mental. Sim. Tem uma hora que fica mais leve? Não. Gente, não tem. Estudar é uma coisa que demanda muito mentalmente. Você prestar atenção no que você está fazendo é hardcore, saca? Demanda mesmo, sabe? Não é brincadeira. É por isso que eu falo da importância de descansar. Por isso que eu falo que muitas vezes o que você quer não é necessariamente ficar 20 horas fazendo isso por dia, sabe? Não dá conta. Um estudo bem feito, ele te cansa. Então você estuda aquelas 2 horas pesadíssimas e vai descansar. Mas isso aí vai te render muito lá na frente, se você estiver estudando bem focado. Mas, na minha experiência, um dos indicadores de que o estudo está funcionando é que a gente está cansado mentalmente. Se a gente está cansado mentalmente, está funcionando. É a versão cerebral do no pain, no gain do pessoal da academia, saca? Se não tá doendo, não tá crescendo. Mesma coisa pra gente. Se não tá cansando, significa que você não tá prestando atenção o suficiente.
O de hoje tá pago, é nóis! Sula, aproveitando o gancho, numa peça para esses grandes estúdios, o brushwork é bem aceito ou o importante é apenas fazer o material parecer o material original? Olha, depende do estúdio. Tem alguns estúdios que vão abraçar um brushwork bem feito. Tem alguns estúdios que vão querer que você trabalhe bem dentro da direção de arte que você já está vendo originalmente. Então, eu recomendo você dar uma olhada em trabalhos diferentes. Tipo, Hearthstone tem uma gama grande de estilos e artistas que trabalham para Hearthstone. Ele tem uma direção de arte bem amarradinha, mas você consegue identificar ainda que carta é de qual artista. Magic também. Ele tem uma direção de arte amarrada, mas você consegue identificar que carta é de qual artista. Agora tem umas coisas, tipo o Splash de LoL, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de dificuldade de dizer quem fez o quê. Porque me dá a sensação que depois que o Splash tá pronto, ele passa internamente na mão de uma galera e aí rola aqueles retoques finais pra tudo ficar com cara de Splash de LoL, sabe? Então, eu acho que depende do estúdio que você quer. Depende do lugar que você tá tentando. Então, o que eu recomendo é dar uma estudadinha em quem você tá tentando trabalhar para. Uhum. Aham. Eu consegui referência pro meu braço, pra gente fazer um braço bonitinho, mas, mas são referências que estão peladas, nuas e sem roupa. Então eu não vou poder mostrar pra vocês, eu peço desculpa. Eu coloco lá no Discord pra vocês darem uma olhada depois. Que ousadia! Que ousado! Sula, você pode falar mais sobre o feedback que recebeu na pele? Posso, claro. Ah, olha só, eu recebi alguns feedbacks. Esse feedback aconteceu no THU, quando eu tive chance de conhecer tanto a Cynthia Shepard quanto a Carla Ortiz. E foi um feedback muito interessante. A Cynthia Shepard falou muito a respeito de que ela não via a minha voz encaixando dentro de Magic. Porque ela falava que minhas coisas eram um pouquinho mais estilizadas. E eu concordo, sabe? Eu tenho essa coisa de não gostar muito de usar referência direta, de sentar e produzir foto. Aí tem 1 milhão de razões pelo qual eu não vou produzir foto, sabe? E um deles, vamos ser honestos, é porque eu sou gorda, tirar foto de mim mesmo dá trabalho e não vai ficar. Muitas vezes não vai dar a referência que eu quero, sabe? Por exemplo, se eu pegar a minha mão e tentar tirar foto da minha mão, não tem as estruturas de osso que tem aqui atrás, que dá aquela pintura de mão bonita. Não tem. Mão de gordo não tem essas coisas. Então, eu tenho dificuldade de produzir algumas referências por causa disso. Eu tenho marido, abuso muito do marido, ele produz muita referência pra mim, sabe? Eu tiro muita foto dele, mas mesmo assim tem coisa que só não rola. Só não consigo. Trava mesmo, sabe? Então eu acabei abraçando essa ideia de trabalhar com referência indireta. Então, tipo isso que eu tenho da Pérola aqui agora. Eu peguei várias fotos, são várias mulheres com o braço dobrado numa posição que tá parecida com o que eu quero. Nenhuma delas é a referência igualzinha, não. Mas fica mais próximo. E vai me ajudar a finalizar. Mas não vai dar aquele aspecto mais realista que a arte de Magic precisa ter, na minha opinião. Então, quando eu tava conversando a respeito disso com a Cynthia, ela falou que ela achava mais produtivo na minha parte eu ir atrás de descobrir o que eu gostava de fazer, descobrir o que seria o meu trabalho, o meu estilo, né? Do que necessariamente ficar tentando entrar em Magic só pra botar Achievement Unlocked trabalhei pra Magic. E eu concordei bastante com ela na época, sabe? A gente falou muito a respeito de que eu tinha vontade de testar arte tradicional. Talvez por isso que eu quisesse Magic também. Ela falou: tenta a arte tradicional, vai ver que na arte tradicional fica mais próximo do que Magic quer. Mas eu ia recomendar para você ir atrás de arte tradicional não necessariamente por causa de Magic, mas simplesmente porque você quer tentar, sabe? Para você descobrir o que você quer fazer. Porque o feedback que tanto a Cynthia quanto a Carla me deram lá no THU foi o seguinte. Quando eu fui lá,
eu tava trabalhando em Hearthstone, tinha 1 ano e um pouquinho. Então meu portfólio era todo Hearthstone. E aí a Carla Ortiz falou pra mim que, olha, eu olho pro seu portfólio e eu vejo Hearthstone. Eu não sei quem é a Úrsula artista. Quem é você, artista? O que você tá tentando fazer? O que você gosta de fazer? Que arte que você quer colocar no mundo? E foi aí que caiu a minha ficha, que inclusive é uma discussão muito grande e interessante, que aqui no Brasil, aqui na forma como a nossa comunidade de arte funciona, a gente conseguir trabalhar para uma empresa dessas grandes, ela é o grande marco da nossa carreira. Parece que a gente vira artista de verdade quando a gente começa a trabalhar nessas empresas grandes. E quando eu estava no THU, a realidade de que trabalhar para Blizzard não é nada demais bateu. Tipo, tinha várias outras pessoas que trabalhavam para Blizzard lá. Tinha pessoas que trabalhavam para filme de Hollywood. Tinha pessoas que trabalhavam para Riot. E, tipo, é só o seu trabalho, sabe? Eu não quero saber a respeito do seu trabalho. Eu quero saber de você, artista. E para mim, isso foi um ponto de vista que me expandiu horizontes, assim, gigantesco, sabe? Porque eu nunca tinha parado para pensar na minha arte como eu, artista. Era só tipo, eu só vou ser um artista de verdade quando eu estiver trabalhando para uma empresa grande. E aí, cara, começou esse meu umbiguismo do que eu quero fazer. Que eu comecei a vir atrás da pintura tradicional, comecei a arriscar umas coisas, comecei a pintar umas flores, entendeu? Comecei a pintar umas coisas que não são coisas de portfólio. Não são coisas que vai pro mercado de games, saca? E foi um choque, porque era uma coisa assim. O meu portfólio, toda a minha produção de arte era voltada para ser portfólio para área de games 100%. Eu não produzia nada que não fosse aquele esquema meio Blizzard, meio badass, meio, sabe? Então foi uma mudança de paradigma bem profunda, sabe? Então essa é a história do meu portfólio, do meu feedback lá no THU. A Carla Ortiz também me falou uma frase que na época foi genial. Que eu falei pra ela que eu queria tentar pintura a óleo. E ela olhou pra mim, botou a mão na cintura e falou: por que não faz? E foi isso, entendeu? Foi aí que eu. Então, você quer pintar a óleo, você pega e faz, e pronto, para de enrolar. Úrsula, eu tenho questionamento sobre isso. Desculpa estar furando Manda. a fila das perguntas, galera. É só porque, tipo assim, e se tu vê a ilustração, a arte, etc., como só um trabalho e não como um hobby? Tu não quer ser Funciona. artista, tu quer ser ilustrador, entendeu? E Funciona. esse é um questionamento que só não existe, entendeu? Não, Não isso existe o eu 100% artista, funciona. só existe o eu trabalhando. Isso 100% funciona. A primeira vez que eu ouvi falar a respeito disso foi o Feng Zhu falando a respeito disso. O Feng Zhu falava: olha, gente, eu não sou artista, eu sou designer. Designer é o meu emprego. É o que eu faço, mas eu chego em casa e eu não vou desenhar, sabe? Eu não tenho essa coisa do artista e é isso. Eu sou muito bom no que eu faço, mas terminou o emprego, eu vou pra casa, vou ficar com minha família e acabou, saca? Eu não sou artista em casa. Funciona também, sabe? E não tem nada de errado. Mas no THU em especial, eu senti muito dessa coisa da discussão do artista, da pessoa artista. Mais do que o seu emprego, mais do que não deixar o lugar que você trabalha te definir como artista. Isso era uma vibe que eu senti muito forte lá. Uhum. Eu acho que é uma questão de vibe de evento mesmo. Eu acredito que se você for num evento tipo uma GDC, a Game Developers Conference, né? Eu acho que você vai pegar muito mais a galera que é só designer e pronto, saca? Não vai ter essa discussão de artista todo. Mas o THU tem muito essa vibe do. Quem é você como artista? Eu quero te conhecer, saca? Que arte que você quer colocar no mundo? Um dos painéis que tinha lá no THU, que eu fiquei boladíssima, aliás. Eu tenho as anotações desse painel até hoje. Foram muito boas. Foi um painel sobre a responsabilidade social da arte, saca? Que contou a história do teatro, do nascimento do teatro, onde que o teatro nasceu, por quê, sobre qual necessidade, a importância do ator e do teatro dentro da sociedade naquela época, a forma como, de certa forma, essa responsabilidade é nossa hoje em dia, sabe?
Então o vibe do evento é muito mais somos artistas, sabe? E a gente tá lá pra se reunir. Uhum. Faz sentido isso? Eu sei Fato. que eu sei que eu sou artista, eu não tenho como negar isso não. Eu achei durante um tempo que eu ia ser só ilustradora, mas não é. Eu gosto muito de arte, eu interpreto muito da minha realidade através do que eu entendo de arte. Então, arte pra mim é uma coisa bem importante. Então eu me vejo como artista, além de ilustradora, saca? Eu não. Não, justíssimo. É, não. Sula, como interpretar um texto para tornar ele uma página de quadrinho? Ah, nossa. Eu não sei, eu não escrevo. Eu desenho, entendeu? Mas dá uma olhada no pessoal que mexe com roteirização. O que você está procurando são os workshops de roteiro. Tem bastante workshop de roteiro por aí. Inclusive, deixa eu recomendar, uma das pessoas que lidava muito com isso é a Ana Luisa Killer. Se escreve Coeller. No Twitter você acha ela como Ana Coe. Ana K-O-E. Ana Coe. Mas eu não Talvez. escrevo, então eu não tenho como responder essa pergunta. Talvez algum workshop de storyboard também. Sim, Hum, roteirização, quadrinização, storyboard. Aqui no Sul tinha um cursinho famoso de quadrinhos que, se não me engano, o terceiro nível era roteiro. Roteirização, né? Hum, uma perguntinha longa aqui. Sula, Manda. tenho consciência que nem sempre preciso fazer aquela ilustração suprema, super finalizada, etc. Mas ao contrário do que a maioria tem dificuldade, eu sempre estou com uma ideia, projeto na cabeça que quero produzir e assim uso essas oportunidades para aplicar elementos que preciso melhorar. Logo, tento finalizar uma ilustra ao mesmo tempo que estudo com atenção as Uhum. coisas nela. Você acha uma estratégia ruim? Não. Ela é uma estratégia muito boa. Inclusive, é uma das estratégias que a gente discute com uma certa frequência. Se você tiver uma produção, se você tiver uma demanda que você quer produzir e você precisa estudar para você cumprir essa demanda, você está passando por todas as etapas que você precisa. Lá, o Art tá dando feedback de novo. Porra, todo dia isso, cara. Você tá passando por todas as demandas que você precisa para estudar, que você precisa para produzir uma ilustração. O que você não pode fazer é correr com esse processo. Se você está usando o projeto para você estudar, não pode deixar de fazer os estudos, não pode deixar de fazer o planejamento. Tem que ir fazendo tudo com calma, sabe? Passando por todas essas etapas e produzindo uma ilustração no final, ganhamos todas. Tem um cara chamado Dave Raposa que ele estudou desse jeito. Ele produziu tudo dele desse jeito. E putz, ele chegou num resultado fantástico, sabe? Então pode continuar fazendo desse jeito que super dá certo. Sula, além do ArtStation e do Work with Indies, você conhece mais sites onde é possível procurar jobs? E complementando a pergunta, eu quero trabalhar com Splash e Card Game. Como é o nome das vagas que eu devo procurar? Ah, você é outsourced artist. Você vai procurar pelos outsourcing managers. Se você puder escrever para mim, Lau, no Lauro? chat pro pessoal. Aham. Uh, Outro site que tava com vaga de emprego era o LinkedIn. Pelo amor de Deus, não esquece do LinkedIn. Tem muita gente contratando pelo LinkedIn. E qual era? Era o cara.app que tava com sessão de emprego? Que o pessoal tava Aí tu postando me coisa pegou. lá? Talvez eu não me lembro. Tem um desses sites novos de portfólio. Eu acho que era o cara.app. Que tava com sessão de emprego que tava movimentada também. Igual o ArtStation. Mas não esquece do LinkedIn, por favor. Eu tenho que avisar. Eu sou contratualmente obrigado de avisar vocês do LinkedIn. Inclusive, eu tenho falado muito do meu LinkedIn. O meu LinkedIn tá recebendo um monte de notificação e o meu LinkedIn mesmo tá desatualizado. Então, peço desculpa.
Peço desculpa pela minha condição de existência. A Fanny comentou que era o Artgram. Artgram, obrigado. Eu conheço várias pessoas que conseguiram emprego pelo LinkedIn, então atualizem o LinkedIn. Atualizem o LinkedIn de vocês. Eu conheço bastante gente que tem conseguido coisa pelo LinkedIn também. Pelo visto, tem sido um lugar muito bom pra arrumar esse tipo de coisa. Sula, você percebe que existe um elitismo entre os grandes artistas da indústria lá fora? Lembro que você falou daquele caso em que queriam nos proibir de acessar o mercado internacional. Eu não vou dizer pra você que existe um elitismo, tá? Mas existe o problema de que a gente é artista de terceiro mundo e os caras lá não conseguem cobrar mais porque o pessoal consegue fazer freelance mais barato para país de terceiro mundo. Então, de várias formas, para eles lá, o problema é a gente. A gente topando fazer carta de Magic por $1.000 é o motivo pelo qual eles não conseguem cobrar mais por carta de Magic. E de certas formas, eles têm razão. Pra gente, $1.000 numa carta é um rating bom. Dá pra fazer, dá pra viver de boa, sabe? Mas lá fora, $1.000 não é tanto assim. Só que como o pessoal consegue trabalhar aqui do Brasil e recebendo em dólar, não existe a pressão que existiria lá fora do pessoal pagar mais por esse job. Então, não é uma questão de elitismo. Existe um conflito de interesses. Eu gostaria muito que a gente negociasse isso de um jeito que, olha, todo mundo quer mais dinheiro. A gente também quer cobrar mais, saca? Mas é muito difícil a gente ter o poder de negociar enquanto tiver gente aceitando aquele rating de Magic, saca? Enquanto tiver gente de país de terceiro mundo aceitando o rating de Magic, vai ficar difícil negociar e vira bola de neve, sacou? Então, eu não diria pra você que é um elitismo, mas existe sim um ressentimento a respeito da situação financeira que o mercado tá por causa do pessoal de terceiro mundo. Mas isso não é exclusivo da área de ilustração, e isso é qualquer área que tem outsource está sofrendo disso. Se vocês já viram o pessoal americano falando que a China roubou nossos empregos, não foi isso que aconteceu. Trabalhar com a China era mais barato, as empresas foram para lá, em vez de eles regularem isso, eles deixaram as empresas fazer o que eles quiserem, e agora eles estão lidando com as consequências. Então, é um problema sociopolítico, econômico gigantesco para resolver agora. E não é na nossa esferinha, na nossa bolinha de ilustração que a gente vai conseguir resolver esse problema. Faz sentido? Eu dei uma volta gigantesca. Às vezes a gente sai um pouco do escopo do canal. Eu peço desculpa se eu falar alguma bobagem quando eu tô dando essas voltas mirabolantes. Mas é um problema que eu vejo ser sério e ele vai afetar várias áreas de várias formas diferentes, tá? Pro pessoal que conhece a expressão aí, o problema mesmo é que ilustração é uma área que o pessoal hoje em dia tem chamado de uberizada. A gente é tudo freelancer, a gente não tem nenhum tipo de privilégio, a gente não tem nenhum tipo de benefício, nem nenhum tipo de segurança. A gente trabalha por job, só que em vez de ter um aplicativo, a galera manda e-mail pra gente, saca? E aí, esse que vem o problema. Os caras estão lidando com as consequências da área ser uberizada lá fora também. E aí cai na nossa mão, porque pra gente o trabalho vale a pena. Mas enfim, já tô me repetindo. Hum. Eu acho que até em menor escala, a gente que trabalha com commission acaba lidando com isso quando tem uma galera, tipo, do Sudeste Asiático que Uhum. consegue fazer commission por $50 e fazer render pra caramba. E a gente aqui, $50, não dá pra Já pagar não é mais a mesma coisa, exato. uma compra no mercado. Exatamente. Então é a mesma situação. Hum, Agora, voltando para o escopo do canal, Sula. Tem alguma indicação de artista que faz iluminação colorida? Ah, nossa.
Como é que é o nome dele? Tony Infante. Trabalha com umas iluminações coloridas massa. Infante? Tony Infante, sim. Deixa eu pegar o link dele aqui. Defante. Esse cara aí, ó. Ah, era com I. Ops. Esse gentil senhor. Ele trabalha com umas iluminações coloridas massa. Quem mais? A Valentina, talvez? Não é a Valentina, é Não é a a menina Valentina das Remolar? cores malucas. Ai, meu Deus, tá na ponta da língua o nome dela. A Marta Nael. É, comentaram a Marta Nel também. Isso, a Marta Nael é. A Marta Nael é show de bola. O domínio de cor daquela mulher é absurdo. A Valentina Remenar também tem umas coisas muito boas. Também tem umas coisas muito massa. Ai, quem é aquele chinês que pinta com curva, Sula? Também faz coisa colorida. O HDJ? É isso, eu não me lembro de nome. Tem o HDJ que pinta com curvas. Tem o Juan Gia. O Juan Gia também tem umas coisas bem loucas. É. Não sei se essa galera tem ArtStation ainda. Ah, no Google deve ter alguma imagem dele, Ah, né? sim. Procurem pelo HGJ. HGJ Art. Ele tem site, isso eu tenho certeza. E o Juan Gia. É RUANGA, Ah, né? era o An. J-A. Aham. Achei que era Juan mesmo. Ahn, Sula, você acha que é seguro viver de commissions? Ou o melhor é se profissionalizar e pegar emprego em alguma empresa de arte? Meu Deus do céu. As perguntas hoje, elas estão abaixo do capitalismo total, né? Hum. Olha só. Vamos pensar aqui comigo a respeito de segurança de trabalho. Quando você está trabalhando para uma empresa e você é PJ, você também não tem nenhum tipo de proteção. O que significa que é muito fácil te demitir. Então, você pode ir lá trabalhar um dia e o pessoal falou: olha, fecharam a área do estúdio aqui que fazia arte, então tá todo mundo na rua e você vai para casa sem trabalho e sem nenhum dinheiro. Se você fosse CLT, você pelo menos teria rescisão de contrato e o fundo de. O fundo de. Como é que chama? Garantia. Tem o Fundo de fundo de garantia. segurança. FGTS. FGTS. Fundo de Segurança do Trabalho, isso, esse mesmo. Você pelo menos teria um dinheiro para você sobreviver um tempo sem emprego até você arrumar o outro emprego. PJ não tem isso, tá? Então, quando você para pensar, quando você está trabalhando de PJ ou trabalhando de commission, você sempre está dependendo de aparecer mais trabalho ou de não te demitirem. Eu não acho que uma posição seja inerentemente mais segura do que a outra. O que me ensinaram quando eu estava virando freelancer é que o que você faz é que você tem mais de uma fonte de renda. Você não fica, se você vai ser freela, você não fica com cliente só. Você não fica com uma fonte de renda só. Vai atrás de outras fontes de renda, porque se uma fechar, e elas vão fechar, você tem outras fontes de renda para te sustentar enquanto isso. E a outra coisa é que você tem que ter um dinheiro de segurança guardado para você poder passar, por exemplo, um ano sem trabalhar sem muito problema. Então faça essa reserva de dinheiro, independente se você é freela, se você trabalha com commission, se você trabalha com empresa PJ, faça esse fundo de segurança seu para você poder passar um tempo tranquilo, se sumirem todas as fontes de renda e tentem variar as fontes de renda de vocês. Trabalhem com mais de uma fonte de renda. É o que eu posso, é o que me ensinaram a respeito disso. Desde a mudança do sistema trabalhista lá, de mudar
Como podem ser feitos os contratos, né? Uhum. A maioria dos estúdios está só contratando PJ, é bem raro Eu CLT. acho cara, a CLT morreu total. Eu não sei se tem mais alguém contratando CLT hoje em dia, sabe? E mesmo assim, quando a pessoa vai contratar CLT, eles falam que, olha, eu posso te contratar CLT, mas você vai receber metade do que você ganharia de PJ, a pessoa vai de PJ, saca? Então é. Pois é, Que delícia tá vivo. pois é. Sula, você poderia contar mais sobre o lance da história do teatro, da THU e sobre a nossa responsabilidade como artista? Achei interessante. Ah, posso sim. Olha só. Eu vou dar para vocês uma versão de memória dessa palestra, tá? Então, não é para vocês levarem isso aqui como nenhum gospel, porque foi uma palestra que eu fui já tem alguns anos e eu vou contar ela de memória agora sem olhar as minhas notas. Mas o que eles contaram foi basicamente o seguinte: na época que começou a aparecer o teatro, foi na época que o pessoal estava criminalizando as religiões pagãs. Então, as pessoas que mexiam com religiões pagãs começaram a se encontrar no teatro, porque era muito parecido com os rituais pagãos que se tinham na época, e ele cumpria uma função social muito parecido com o que as religiões ocupavam, as religiões pagãs ocupavam dentro daquele espaço. Ele é a função de você preparar as pessoas para elas lidarem com situações emocionais na vida delas. Você vai começar a preparar as pessoas para quando as pessoas morrem, para quando a gente tem o coração partido, para quando pessoas vão embora da sua vida, para quando você tem brigas. Então, eles começaram, ao invés de colocar isso como veia da religião, eles começaram a colocar isso como veia do teatro. Você vinha aqui para viver situações de mentirinha para você aprender a lidar com elas na vida real. Você fazer exercício de imaginação mesmo, sabe? Então ele fala a respeito dessa ligação direta que existia entre o pessoal que era religioso, que eram os xamãs de religiões pagãs, passando para o teatro e, de certa forma, adaptando o que eles faziam dentro dos rituais, dentro dos cultos deles, para o teatro. Então, quando eles se tocaram que dentro do teatro eles ainda conseguiriam fazer a mesma função social, né? Sem nenhuma perda. E eles não precisariam mais entrar em conflito com a religião que estava sendo imposta neles, que era o cristianismo. Virou uma responsabilidade social cuidar do próprio povo, cuidar da sua comunidade. E aí, olha que interessante. Quando eu venho para cá e a gente está fazendo esse exercício de comunidade, a gente está tentando fazer essa ponte entre o artista mais experiente e o artista mais novo. Ele é um pouco disso que o cara estava falando na palestra. Era muito desse exercício de fazer essa ponte, de fazer comunidade, de você não se sentir sozinho, de você não se sentir despreparado para encarar os desafios que você vai precisar encarar quando você estiver virando uma pessoa adulta, quando você estiver virando um profissional, quando você estiver lidando com essas dificuldades que a gente vai encarar na vida, saca? Então foi uma palestra muito interessante, fazendo esse paralelo a respeito das religiões pagãs e do teatro, e da responsabilidade social que o pessoal teve dentro das comunidades. As comunidades que teve a religião delas arrancada e sobreposta por outra religião e não sabiam lidar com isso. Então lidou-se com isso através do teatro. Foi muito discutido, foi muito. A experiência foi muito validada dentro dessa situação do teatro. Foi uma palestra muito interessante. Parece uma doideira e ao mesmo tempo muito óbvio, assim. Né? Faz sentido. Faz sentido. Sula, você disse sobre a ref de B
que você não conseguiu o ângulo exato, acho que é half de braço, E rap de que braço, você não isso. não conseguiu no ângulo exato. O 3D não resolveria esse problema pra você? Ah, mas 3D não tem as dobrinhas, gordurinha gostosinha. Se eu tivesse com um problema de perspectiva, eu podia ter feito no 3D. Mas eu tô mais interessada na coisa do braço, nas gordurinhas, nas dobrinhas, em como que o braço se comporta, como que a luz se comporta. Então, pra mim, a referência indireta ela vai funcionar bem. É preferência, tá? Não significa que um é melhor do que o outro, não significa que não é pra usar um ou outro. É que eu prefiro trabalhar com as minhas fotinhas aqui. E aí vocês começam a entender a Sula e a injeção de saco dela com referência, né? Mas minhas gordurinhas, as minhas Eu só dobrinhas de pele. eu só consigo pensar na coxa da To-Be. Você me entende, Lau. A coxa da To-Be. É Foi ali importante, que eu cara. entendi. É importante. Poxa. Sula, falando em cara.app, você criou uma conta lá. O que achou do site? Eu não usei ainda. Eu fui lá e reservei o nome, tanto no cara.app quanto no outro, que era o Artgram. Tá reservado os nomes, mas eu não cheguei a usar ainda. Então eu não tenho opinião, porque não foi. Não tive tempo de usar. Foi Mas só assim que eu reserva de usar. arroba. Exato. Assim que eu tiver tempo de usar, eu vou ver se eu passo minhas impressões. Minhas impressões, essas traduções ruins que meu cérebro faz, sabe? Eu passo a minha opinião do site. Tem impressões em português, Sula, é outra coisa. Boa noite, Sula e Lauzinha. Falando sobre LinkedIn, como funcionam as postagens, principalmente para artistas sem experiência? Posto, Ah, posto freela para clientes sem ser empresa? Lau, isso é contigo. Pô, então, eu sou um péssimo exemplo de LinkedIn. KKK. Eu só posto lá o que eu posto no meu portfólio, tá ligado? Eu pego, tipo, o link do meu portfólio e boto lá, tipo, fiz esse job esse mês. Eu vejo muita galera que posta estudo e lá eu me ensino. Eu vejo muita galera que posta bastante estudo e tal, tentar fazer uma rede com outros ilustradores, sabe? Tipo, uma mão levanta. Também, tipo, uma mão levanta a outra, sabe? Mas é complicado, é só tentar manter o fluxo. Tipo, manter uma Perfeito. atividade mínima, sabe? É meio tipo um Facebook, evita o textão. Honestamente, eu acho um saco, tipo, aqueles textos motivacionais, tipo, a pessoa acabou de ser demitida e fala assim, mas eu amei tanto trabalhar lá. Aham. Não parece muito sincero, né? Não, eu acho que é mais só, tipo, usa como um mural do teu portfólio. Eu acho que eu usaria ele como Facebook também. Faz sentido. Fala se fez algum curso, fala se trabalhou pra alguém maneiro, compartilha as coisas dos brother, dá like para os brother, exatamente, é um Facebook com skin de publicitário paulistano. Perfeito. É triste, mas é verdade. Perfeito. Ai, ai. Sula, como achar diretor de arte no LinkedIn? Tentei procurar, mas não achei. Coloca em inglês, procura por agência, editor, estúdio. Isso. Olha só. Nos projetos que você está procurando, normalmente tem os créditos de direção de arte. O que você vai fazer é olhar no projeto. Tipo, vai olhar lá no Hearthstone quem são os diretores de arte que estão nesse momento, estão nos créditos do jogo. E aí procura essa galera no LinkedIn, sabe? Eu tento seguir a galera do RH e Recruiter também. Recruiter é importante. Que a galera do RH direto compartilha as vagas da empresa, assim. Sim. Ah, Sula, como você faz para derrotar a preguiça de começar ou continuar um projeto? Às vezes sinto que cheguei num ponto em que a arte está ficando boa e parece que estou me sabotando para parar por ali e estragar tudo. Eita, nós.
não correr com as peças é um aprendizado, né? Não correr com as coisas. Eu acho que a gente tem que ir com calma. E lembra aquele papo que eu tava falando mais cedo, que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo? Se você consegue fazer melhor, você não pode deixar meia boca. Se você consegue fazer melhor, você tem a obrigação de voltar ali e fazer o melhor que você consegue. Sabe? Se você tá vendo um erro, não considera a peça finalizada até o erro tá consertado, sabe? A gente precisa ser exigente com a gente mesmo. A nossa arte precisa ser. A gente precisa ser o melhor diretor de arte que a gente consegue por nós mesmos, sabe? Então a gente precisa se puxar. Se a gente não se puxar, a gente vai cair na zona de conforto e a gente vai cair na mediocridade. E ninguém quer ser medíocre, né? Então vamos se puxar. Medíocre é uma palavra que dói, né? Mediocridade é um negócio muito. É pegajoso. É ácido, Hum. saca? É sticky. É um negócio mega nojento. E a gente tenta se livrar disso e durante muito tempo a gente vai ser medíocre. E a única coisa que a gente pode fazer é continuar tentando. Então, como é que é aquele outro ditado? Quando você estiver passando pelo inferno, não pare. É isso aí, saca? Vambora que a gente dá conta. Sula, você já estudou ou pensou sobre o discurso de Platão e Aristóteles sobre a arte? No caso, estou falando do uso da arte como catarse para nossas experiências artísticas. Eu já li Não, sobre isso uma desculpa, vez. nossas expressões artísticas. Errei, É, desculpa. Qual sua opinião sobre isso? eu já li Que sobre isso loucura. uma vez. E às vezes eu acho que esse papo muito filosófico sobre arte, ele é um pouco isolado da experiência do artista em si, sabe? Contempla-se arte como uma coisa que tem muito mais intenção do que ela tem de verdade. Vamos voltar um pouco aqui para a realidade, na nossa vontade de ser honesto aqui. E vocês sabem, eu sei, vocês sabem, que de vez em quando tem umas artes que a gente faz porque é legal. E não tem nada de errado em fazer esse tipo de arte. A arte, porque é legal, é arte igual todo o resto, não é? Então, tem umas artes que a gente sabe que o claro motivador foi eu gosto de bundas, por exemplo. E não tem nada de errado com isso. Mas aí quando a galera vai pegar e fazer análise, a galera vê mais significado do que bundas são legais. Então, Uhum. eu meio que eu fiquei mais no. Eu tentei não entrar tanto na discussão de arte no nível filosófico, porque a gente começa a entrar muito na definição do que é arte, o que não é. Eu me frustro muito com esse papo. Se eu vou entrar em filosofia mais pesada, eu me frustro muito com essa coisa da função social da arte. Porque existe essa ideia de que a arte era para ensinar os outros. E eu não concordo com isso. A arte também tem um aspecto de catarse. A arte também tem um aspecto de expressão. Se a arte fosse só para ensinar os outros, a gente só ia fazer arte educativa. E pelo amor de Deus, a gente precisa de arte de adulto para adulto. A gente precisa discutir outras coisas. Nem tudo é sobre ensinar, muito é sobre o que discutir, sabe? Então eu meio que não fui tão profundo nas partes filosóficas sobre arte por causa disso. Às vezes eu acho que a galera se perde um pouco se perde um pouco no molho aí. E fica um pouco desconectado da minha realidade como artista, saca? Mas enfim, Às vezes a gente só quer usar azul, não tem nada de às vezes a gente só significativo. quer usar azul. Sula, boa noite. Você pode me dar um norte? Eu quero trabalhar com ilustração. Estou no terceiro ano do ensino médio e esse ano vou fazer o Enem. Então estou considerando cursar design, só para fazer mesmo. Eu já vi muitos ilustradores falando que não precisa fazer faculdade para trabalhar com ilustração. Uhum. Mas eu tenho muitas dúvidas de como entrar no mercado, trabalhar com grandes empresas e também estou com medo da profissão ser rapidamente extinta pela inteligência artificial. Amo suas lives. Desculpa, pergunta grande, tá perdoado. Brincadeira. Tá perdoado, tá tudo bem. Olha só, o que você vai fazer é que você vai continuar, nesse momento, você vai continuar produzindo arte, tá? Foca em passar no Enem, foca na faculdade. Vai atrás do diploma, que o diploma vai ajudar. O diploma vai ajudar em coisas que você não espera ainda. Mas, por exemplo, quando eu vou alugar meu apartamento, por exemplo, as pessoas sempre perguntam:
qual o seu grau de escolaridade? E eu tô lá com o meu segundo grau completo. E aí todo mundo te olha torto. Então, vai atrás do diploma, que o diploma vale muito a pena. Se você quiser trabalhar fora do país, o diploma vai ajudar bastante também. Então, não precisa, não vai com a ideia de que a faculdade é descartável, que ela não é. Ela só não vai aplicar diretamente na área de ilustração. E aí, enquanto você estiver lá, você continua fazendo portfólio. Você vai continuar fazendo os estudos e continuar produzindo coisa para quando você sair da faculdade, você já ter um portfólio legal para mostrar pro pessoal. Mas esse é o plano. O que você precisa para entrar na área é um portfólio bom, sabe? E você vai conseguir produzir esse portfólio dentro da faculdade. Vai ter muita coisa, inclusive, que você vai ver que vai dar overlap com o que você está fazendo na faculdade em si. Vai ter muita coisa que você vai conseguir aplicar. Uma boa faculdade de design ajuda em ilustração, sabe? Vai ser massa. Ai, saudades. Eu fiz design, gente. Hum. Ajuda um pouquinho. Mas eu acho que o principal, com a idade que a pessoa da pergunta tem, é experimentar. Oh, yeah. Vai, testa, vê, porque assim, Produz, testa, desenha de tudo um pouco, aproveita que tá na faculdade, testa os estilos todos. quando vê, tu chega na faculdade, começa a desenhar, odeia desenhar e vê que na verdade tu queria mesmo é ser enfermeiro. Vai saber. Real oficial. Eu Ah, meu tive Deus. colega que foi pra fisioterapia, gente. Então, assim, A gente teve uma colega de profissão, a Elisa Kuon, que ela se machucou e virou veterinária. entende? Às vezes tu acha que quer ser artista e na verdade é só teu hobby. E tá tudo bem se é só teu hobby. Exato, e tá tudo bem se é só seu hobby. Ai, gente, fazer essas coisinhas é muito gostosinho, né? Olha só que delicinha pintar. Botar os detalhezinhos e fazer os trenzinhos. Tá uma gracinha. Nossa, a E definição da musculatura que tu deu pro braço dela. ajudou, né? Uhum. A mágica da referência, cara. E eu não quero um negócio super realista, não. Eu só queria mesmo ter uma noção do que era que tinha ali. Qual era as gordurinhas, onde é que apertava os trem. Comentários específicos. Esse cotovelo tá lindo. Ai, meu Deus, coisa de artista, né? Uhum. Sula, eu perguntei antes, mas ainda ficou confuso pra mim. Eu queria trabalhar fazendo desenhos para splash de games ou ilustra de card game mesmo. O Outsourcing Managers ou o nome da vaga que eu preciso procurar, eu não consigo entender exatamente a vaga que eu preciso me aplicar. Você a vaga que você vai procurar é artista 2D ou ilustrador. É isso. São os dois nomes que o pessoal usa para esse tipo de vaga. No entanto, o que você é que você é freelancer. O Outsourcing Manager contrata freelancers. Então você é um ilustrador freelancer. Eu não sei se vai ter exatamente uma vaga para você se aplicar lá. Você vai entrar em contato com o Outsourcing Manager e vai falar que: oi, tudo bem? Eu sou freelancer e adoraria trabalhar com você. Tá aqui o meu portfólio. E aí você vai fazer isso várias vezes até alguém te dar trabalho. Espero que agora tenha ficado mais. Agora acho que fez um pouquinho mais de sentido, né? Ah, meu Deus. Tem um alarme tocando na rua. Eu espero que o microfone esteja filtrando corretamente. Eu não tô ouvindo. Ah, perfeito. Então está funcionando. Eu adoro esse filtro. Uhum. Mas eu também sou surda, né? Sou, então. Velhice é foda. E que nada. Tá na flor da idade. Fica tranquila. Ai, que foda. Muitas Ai, primaveras ainda pela frente, Lau. Fica tranquilo. Eu tenho que começar eu tenho que começar a abraçar o meu discurso de tiazona, entendeu? É isso. a gente tá chegando naquela idade, Sula, que vai ter que começar a comprar creme pra pele.
Oi, Jesus Cristo. Sula, o escondidinho saiu? Tava bom. Saiu! É, saiu! Gente, eu tive uma crise aí, foi na segunda-feira. Tudo deu errado, tudo deu errado, entendeu? Aí eu fiz a mentoria, falei com o pessoal, avisei pra eles que tinha tudo dado errado, aí eu saí e fui cozinhar. Cozinhei pra semana toda, fiz escondidinho, fiz feijão, fiz arroz, fiz um brownie, foi bom, tem comida. Sula, já vi fotos dos teus brownies. Eles são tentadores. Pudim também. Putz, teu pudim. Meu pudim foi meu projeto de quarentena, né? É aquela coisa do, cara, eu me sinto refém da padaria, porque eu adoro pudim, e aí eu fico refém da padaria. Se não tiver pudim, não tem pudim. Aí eu aprendi a fazer pudim, eu fiquei feliz. Não sou mais refém, agora eu sou uma mulher livre. Sula, que dica você daria para alguém que quer fugir do realismo e quer algo mais estilizado barra cartoon? O sketchbook, bora desenhar. Quando você tá tentando fazer estilização, muitas das coisas vai dar errado. É muito fácil a gente cair de volta no realismo, sabe? Então, o que a gente precisa fazer é que a gente precisa desenhar mais coisas além do óbvio no sketchbook para a gente ter certeza que a nossa estilização tá dando certo. Então, vai desenhar as coisas que não são óbvias. Vai desenhar os sapatos, vai desenhar os móveis, vai desenhar as plantas. E tenta estilizar de forma que fique agradável também. Que aí a coisa vai começar a dar certo. Mas é sketchbook. Bora desenhar. Estilização precisa ser testada de verdade. Não pode ser uma coisa feita meia boca, sabe? E ela não pode ser uma coisa que não é uma coisa que acontece só no personagem. Fica muito claro quando as pessoas desenham só personagens, sabe? E a estilização boa mesmo, você tá desenhando todo o resto. Sula, por que a imagem no programa é mais detalhada quando exporta? Ela é? Hum. Você tem que ver como é que você tá exportando essa imagem. Era para ser exatamente a mesma coisa. Quando você Essa... exporta, se você estiver exportando ela muito pequena, aí sim tá perdendo detalhe. Mas no meu caso aqui, a gente vai passar um sharpenzinho e a gente vai exportar menor e vai ficar bom. Sharpenzinho é sucesso. A gente vai fazer umas filtragens, botar uns ruidinhos, noise e vai ficar show de bola. Gente, estamos fazendo progresso. Eu estou felizinha. Quando a gente estiver passando na parte de finalização aqui, quando a gente for exportar a peça, eu exporto a peça junto aqui na live e a gente vê a respeito de quais settings que a gente vai usar. Como que a gente vai exportar, que formato, que filtros que a gente vai usar. Tá, 9h20. Sula, pode falar um pouco sobre estilos diferentes de acabamento? Quando vejo uma splash art de LoL e as artes de da Envar para Valorant, sinto que tem diferença, mas tenho dificuldade de entender certinho para replicar. Ah, olha só. As artes de Splash e as artes de Valorant, elas têm um acabamento parecido. Valorant tem aquele acabamento muito mais laço tool, né? Ele tem aquela pegada muito mais cordurinha do que as Splash Screen tem. A Splash Screen é muito pincel macio, muito render mesmo, sabe? O que eu recomendo, na verdade, é estuda alguma coisa que o estilo de acabamento é um pouco mais distante. Pega, por exemplo, uma carta de Hearthstone que tem um acabamento bem marcante, específico de Hearthstone, e compara com o Splash de LoL, por exemplo, que você vai ver a diferença. Agora que você fez esse estudo, pega uma carta de Magic pintada a óleo, por exemplo,
e dá uma olhada na diferença que é a diferença que a pintura a óleo faz dentro da carta de Magic, sabe? Que vai começar a fazer um pouco mais de sentido. A diferença dos acabamentos é muito sobre direção de arte. Direção de arte é aquela coisa assim, ó. Como que. Tenta imaginar aqui comigo. Como que você tem vários artistas diferentes trabalhando no mesmo projeto e o projeto ainda parece unificado. Ele ainda parece todo o mesmo projeto. Isso é direção de arte. Algumas decisões são feitas pelo diretor de arte que ele vai dar um guia de como que você vai trabalhar. Como que você vai fazer uma textura, como que você vai fazer um acabamento de shape, como que você vai tratar o contraste da peça, como que você vai escolher cor. E quanto mais sofisticado for essa direção de arte, melhor vai ficar o resultado. Então, o que eu recomendo é você olhar essas peças na hora que você fizer esse estudo com esse olho de diretor de arte. Tenta imaginar, tenta entender quais são as regras que eles passaram para um artista de Hearthstone que dá uma diferença no splash screen de LoL, tá? Uma das dicas que eu posso te dar, por exemplo, é o seguinte, ó. Um splash de LoL é uma arte que fica um tempo bom na tela. É uma arte feita para a pessoa pegar, encarar e descobrir detalhe, e ela fica grandona na tela e ela fica um tempo lá. Então ela é uma arte feita para você passar por uma minúcia. Ela é uma arte para você passar um tempo analisando mesmo. Uma carta de Hearthstone, na hora que a carta tá no jogo mesmo, ela fica um segundinho na tela e aí ela já desce pro campo e ela fica pequenininha. Então é muito mais importante a carta ser reconhecida rápido e você conseguir distinguir que carta é o que no tabuleiro do que necessariamente ser uma arte que você vai passar um tempo analisando, saca? E essas duas diferentes utilizações das cartas, ela te dá espaços diferentes para acabamentos diferentes. Quais são as decisões que você pode tomar que vão influenciar, que vão ajudar nesse tipo de leitura? Uma das coisas muito importantes para Hearthstone, por exemplo, é a redutibilidade. Você vê que essa imagem aqui, como ela vai ser papel de parede, eu estou trabalhando com ela relativamente grande. Mas quando eu estou trabalhando com carta de Hearthstone, eu estou o tempo todo reduzindo para ter certeza que a minha carta está lendo pequenininha. Saca? Porque a redutibilidade é importante, porque é assim que o personagem, que o jogador vai ver ela no jogo. Faz sentido? Então começa a fazer essa análise a partir do ponto de vista da direção de arte e não necessariamente só de acabamento. Quando a gente pensa só em acabamento, fica um pouco abstrato, mas começa a pensar em como que essa arte vai ser utilizada dentro do produto para qual ela se destina. Água. Léo, quem é a personagem do teu avatar? Ah! Ela é minha Warlock em World of Warcraft. Eu joguei com essa personagem durante muitos e muitos anos. Ela deve ter umas 8.000 horas jogadas. Ela chama Iluvia. E ela é minha personagem do coração. Ah, ela é OC, então. Ela é minha personagem original, sim. Dentro de Warcraft, né? Ah, beleza. Sula, tu pode dar alguma indicação para quem está estudando composição, mas não manja muito de inglês? Outro dia eu te vi comentando sobre um livro de renderização na forma mais técnica. Tem coisas do tipo tão exatas que seria tão mais simples para mim. Lau, você tá com o link da minha palestra no Utopia? Não, mas eu posso estar. Pois é, se você passa a palestra do Utopia de composição, que eu acho que ela é um bom lugar para começar. Tá na mão. Obrigado! Tá no chat. Dá uma olhadinha nessa palestra aí que ela tá em português. E a Sula estava muito nervosa nesse palco, então não reparem. Eu estou um pouco menos nervosa na frente de uma câmera hoje em dia. Será que tá Mas mesmo? não, mas sim, é um bom lugar para começar. Tem alguns outros canais no YouTube que tem muita coisa importante sobre composição. Eu super recomendo você dar uma olhada nas coisas do canal Brush Rush, do Guilherme Freitas. E nas lives do Marco Álvares, né?
Vamos começar a obrigar ele a falar mais de composição também. Bora. Ah, não sei se tu vai poder ajudar, mas. Sula, que dica você dá pra quem tá começando. Não. Que dica você dá pra quem tá querendo começar a abrir commissions? Desenhei há um ano e finalmente me senti segura. Acho que pode ser uma nova forma de estudar. Ah, nice. Só faz. É igual a Carla Ortiz olhou pra mim e falou: Você quer pintar óleo? Então pinta. Sabe? Quer fazer commission? Anuncia. O máximo que vai acontecer é você arrumar um cliente. Então, só vai. Não tenha muito medo, porque o cliente escolheu você porque ele já gosta do que ele tá vendo no seu portfólio. Então, não tenha muito medo de, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? O cliente quer ver o seu trabalho lá. Então, anuncia e faz com calma. Pronto. É isso. Calma é sucesso. Eu acho que essa tu respondeu na live passada, mas vamos reforçar. Sula, acredita que a arte tradicional vai sumir diante de tantas novidades no mercado? Não. Pelo contrário, eu vejo a arte tradicional ganhando cada vez mais espaço. Eu acho que essa coisa de você comprar uma peça de arte tradicional vai sempre ter um gostinho especial do que você pegar uma peça de arte digital impressa. Então, eu vejo a coisa da arte tradicional ganhando espaço. Vai virar coisa de colecionador. As pessoas querem uma peça que seja única, sabe? E o único vai vir com o tradicional. Eu não, eu não tenho muita dúvida a respeito da posição do tradicional, não. Eu sei que ela vai ficar bem de boa, sabe? Com todas essas coisas que tá rolando, tem um cara chamado Greg Roof, que ele acabou de fazer uma série de desenhos sobre o Last of Us no grafite. Fenomenal. Que coisa mais linda aquela série, cara. E vendeu todos os originais, sabe? E, putz, o negócio feito agora, sabe? Então, para as pessoas que estão duvidando ainda do poder tradicional, o tradicional sempre vai ter o aspecto colecionador. É tipo, dentro de música, se discutia muito se o vinil ia ser uma coisa que existia ou não. E chegou a fechar todas as fábricas. E aí começou a abrir de volta porque tá tendo demanda pro vinil, o discão grandão, sabe? Porque o pessoal gosta de ter o item de colecionador. Não, talvez não tenha mais. Se bem que não. Eu acho que ele já tá na posição de colecionador hoje em dia. Eu ia falar que talvez não tivesse tanta demanda do resto do trabalho, mas a arte tradicional já está na posição de colecionador já tem alguns anos já. Então ela não vai a lugar nenhum, não. Pelo contrário, eu acho que vai só solidificar mais. Ah, eu vou tratar como uma pergunta hipotética, Ah, mas perguntaram essa arte aí, se fosse uma commission, quanto sairia? nossa. Gente, eu não faço commission pro pessoal, não. Pois é. Eu acho que se eu fosse cobrar commission, eu ia cobrar $500 numa commission. Por aí. Mas isso sou eu, tá, galera? Eu não faço commission pessoal faz muitos anos. Se eu fosse abrir slot para commission pessoal, ia ser na metade do meu rating profissional. Não tem por que eu abrir mão dos meus trabalhos profissionais para pegar commission pessoal. Mas de vez em quando o pessoal me pede para fazer retrato dos personagens dele em Warcraft e o preço é $500. Acredito que vale a mais, Sula. Mas isso sou Mas eu, eu né? acho que é um bom compromisso. É um bom meio do caminho. No final, uma carta de Hearthstone, eu levo 30 horas nela. Essa peça aqui a gente tá levando 10 horas. Ela tá saindo Uhum. relativamente rápido. De novo, né? Vale a pena bater na tecla. É commission sem fim comercial. Então, se for para ter fim comercial, o preço é outro.
São 9h30 e São nós 9h30 estamos e sem eu não salvei perguntas. nenhuma vez hoje. Vamos salvar. Ninguém viu, nada aconteceu. Born to be wild. Então, perfeito. Gente, então fizemos progresso hoje. Vamos ver um antes e um depois aqui, rapidão. Vamos ver como a gente começou hoje e como estamos agora. Aham, progresso. Eu acho que realmente dá pra gente terminar isso aqui na próxima sessão. Então, próxima sessão fica marcado pra gente fazer a nossa sessão de finalização. A gente vai falar a respeito de como preparar o arquivo para postar, fazer as filtragens finais, exportar o arquivo, como salvar, fazer conversão de espaço de cor, certo? Tranquilo? Falaram Vamos fazer os brilhinho. brilhinhos, vamos fazer curvas, vamos fazer. Hum. Tranquilo, gente? Tá, fica marcado então? Então, até semana que vem. Certinho? Tu quer gankar alguém? Vamos fazer um gank. Na Vamos Mickey? lá. Quem? Na Mickey? Pode ser, né? Tem um tempão que a gente não vai visitar a Mickey. Aham. Vamos lá. Boa Nós. noite. Então, Tchau. gente, vamos lá visitar a Mickey. E até semana que vem. Beijão, gente. Boa noite. Tchau. Tchauzinho, boa noite.